Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que falta pouco tempo para Cristo voltar, sim, porque a coisa tá de uma maneira tão grave. As coisas que têm acontecido no mundo, sobretudo no mundo dito cristão, né? Mundo dito cristão. Eu tenho visto vários casos de escândalos absurdos assim da cristandade, vamos dizer assim, né? Agora é 6 horas e 5 minutos, terminando mais um plantão daqui umas 2 horas. E analisando esse mundo aí, nossa, eu acabei de ver um caso na internet agora que me deixou até triste, né? Até triste. Num pai que matou as duas filhas, as duas crianças. Matou duas crianças a facadas. Sabe por quê? Porque a esposa dele, que se dizia cristã, traiu ele com um pastor que também se dizia pastor. Aí o pai, com certeza ali, impelido por Satanás, né? E o vídeo é um negócio chocante, porque é triste demais. Dá pra ouvir as crianças gritando. Não mostra imagens, mas dá pra ouvir as crianças gritando, pedindo para que a avó viesse socorrê-las. E esse pai fez questão de ligar para a avó, né? Mãe da dita irmã, né? E ainda falava, quer falar com sua avó? Fala. E aí as meninas gritavam e diziam, ele vai matar a gente, ele vai nos matar. E a avó dizia, não, ô fulano, vem pra cá pra gente conversar, você sabe que elas são tudo pra nós, sabe que os avós geralmente amam bastante netos, né? E aí ele contando o caso, eu ainda falei com ela. Eu perguntei, você tá me traindo, você não quer mais? Fala que eu volto pro Pará, eu volto pra minha terra, não sei o que, mas... E disse que a irmã, jurou de pé junto que não estava traindo, e o cara pegou a traição, comprovou a traição com o dito pastor, né? E matou, né, as duas próprias filhas a facadas. Depois botou no carro e queimou o corpo, queimou o carro com tudo, né? Então, assim, aonde vai parar esse mundo aí? Aonde vai parar esse mundo? Satanás está fazendo uma arruaça. Ele está fazendo um estrago colossal
de maneira que é quase impossível. Não sei que Deus intervém de uma maneira muito poderosa mesmo, mas de maneira que é quase impossível reaver, né, aquela igreja que existia antigamente, devido ao tamanho da malignidade das pessoas que estão não só fora, mas dentro da igreja mesmo. É uma coisa assim aterrorizante. Eu fiquei chocado agora, ainda estou com o grito das crianças, porque eu tenho filhos, ainda estou com o grito das crianças na minha cabeça ainda. E é terrível demais, é horrível demais ouvir uma coisa assim e saber que isso está acontecendo. E as pessoas que estão fazendo, estão cometendo esses atos, elas se dizem cristãs. Elas se dizem cristãs. E aí? O que dizer desse evangelho? Por isso que algumas coisas eu bato veementemente contra. Como dízimo, né? Pessoas querem cobrar o dízimo, que seria o dinheiro, né? E deixam de praticar o amor, deixam de praticar o que Cristo mandou. Isso é terrível demais. Satanás, ele está destruindo as pessoas. E eu tenho percebido que ele tem feito o seguinte. Bom, uma hora e meia mais ou menos atrás, estava conversando com um jovem, um jovem de 19 anos, né? Assim, tá difícil demais. Ele dizendo que os pais dele, o pai dele especificamente, graças a Deus, o pai dele especificamente amarra ele com corda desse tipo de rapel, e aí leva ele forçado para as unidades de saúde, para ele ficar internado, forçado. E ele contou isso para mim com a maior clareza. Não percebi nenhum traço de loucura nele. Na verdade, foi praticamente um pedido de socorro, né? E aí eu dentro da... assim, é muito triste ver. Aí eu me revolto, me aborreço, porque a igreja ela não está fazendo isso aí, esse trabalho. A igreja não está fazendo de orientar as pessoas, de realmente fazer com que o perdido seja encontrado. Isso é triste demais mesmo. E aí eu conversava com esse jovem, né? Inclusive ele falou: moça, mas eu já fui de igreja. E poxa vida, é triste, é lamentável demais ouvir um negócio desse. É doído. E eu não sei como é que esses falsos crentes desgraçados do inferno. Olha, Deus vai cobrar. Escutem o que eu estou falando. Deus vai cobrar dessa falsa igreja que está aí,
tintim por tintim, as pessoas, as vidas que Satanás tem levado, porque essa igreja desgraçada e avarenta do inferno, com o olho de Satanás, tem prestado atenção no bolso das pessoas e não tem se preocupado com a alma do perdido. Deus vai cobrar de cada um, pode ter certeza. E aí esse jovem falou para mim, né, que o pai dele costuma amarrar ele, né, que ele até tenta fazer curso, essas coisas para poder, né, tentar se qualificar de alguma forma. Aí disse que esse pai, ele vai lá e cancela, tranca as matrículas dele quando ele vai nos lugares, não sei o que. E ele parece que é dependente também, né? Ele diz que desde cedo ele tem epilepsia, né? Mas que toma os remédios dele, mas que por causa desse comportamento do pai, que segundo ele sempre falou que ia matá-lo, sempre disse, sempre ameaçou ele de morte, inclusive disse para mim que o pai dele o estava ameaçando com uma faca, por isso ele saiu. E aí ele chegou no meu trabalho, que não é uma delegacia, então eu também o orientei a uma delegacia. Triste demais, triste. E falei que vê como é que você, né? Se você não tiver a sabedoria de Deus, você termina fazendo a pessoa se matar. Você termina fazendo a pessoa se matar. Porque se você não tiver a sabedoria de Deus para orientar uma pessoa assim, ela vai se matar. E é triste, esse rapaz, ele falou assim: moço, eu tenho epilepsia, mas eu tomo meus remédios e tudo, mas o meu pai me ameaça de morte. Eu falei: mas e a sua mãe? Você tem mãe não? Aí ele falou assim: tá lá. Lá onde? Você mora com ela? Eu falei: moro. Tá com ele. Ela apoia ele. As coisas que ele faz. Ele bebe, chega em casa, quer me bater, aí diz que me amarra, me ameaça de morte, me leva para os lugares. Olha só que terrível, gente. Poxa vida. Me leva para os lugares, amarrado. Ele me aperta a corda no pescoço até que eu apague. Aí depois, quando eu acordo, eu tô cuspindo sangue. Isso que eu tô falando é um fato real é por isso que eu, desculpa a expressão, mas é por isso que eu não concordo com esse evangelho bosta que é pregado por aí hoje. Eu não concordo com esse evangelho de tapinha nas costas. Eu não concordo com esse evangelho dessa gente hipócrita do inferno que só sabe ficar fazendo um monte de reunião. É salvem a nós, né? E Deus abençoa, e Deus... Meu Deus. Que triste cenário, meu Deus. Volta logo, Jesus. Que triste cenário. Mas aí também se Jesus voltar logo, é pior ainda. Não sei se eu peço para ele demorar um pouquinho mais para ver se eu consigo fazer um pouco mais desse trabalho, ou acaba logo com tudo, porque é muito difícil, é uma situação muito ruim, meu Deus do céu, misericórdia, que coisa triste. E aí, terminando o relato do jovem, ele dizendo, né? Moço, eu já fui de igreja e o pastor era meu vizinho. Olha, eu comecei contando um caso que eu vi um vídeo na internet e tô terminando contando um caso que eu conheci pessoalmente. O rapaz veio me contar. Na verdade, ele estava procurando um lugar, um apoio para fazer uma denúncia.
E aí ele falou, eu já fui de igreja assim, para vocês entenderem, a igreja é aquela igreja que é dos discípulos de John Wesley. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. E aí ele falou, mas aí o pastor era meu vizinho, né? E me acusava de um monte de coisa lá. E me espancou. E pelo que eu entendi, o povo ficou a favor do espancamento do dito pastor. Então é uma situação triste demais. Aí conversei com ele, orientei sobre o pai dele e falando sobre que ele precisava se converter, né? Porque o pai dele era autoridade sobre a vida dele, mas poderia haver alguma mudança se ele tivesse convertido de verdade. Então é uma coisa muito triste, demais. Aí eu fico pensando, né? Poxa vida, né? Cadê? E assim, não só por eu trabalhar numa unidade de saúde, mas cadê a igreja que não está fazendo esse trabalho? Está fazendo reunião, está fazendo culto. É até uma piada, né? A igreja está fazendo culto. Para quem? Para Deus. E Deus mandou eles fazerem o quê? Saírem do culto e pregar o evangelho. Então isso me revolta demais. Isso me aborrece, me entristece demais. Ver uma gente cega espiritualmente, fraca espiritualmente, né? Cães gulosos governando ovelhas gordas sendo cevadas para o matadouro. É isso que está acontecendo. Eu fiquei mais triste ainda, né? Ouvir esse áudio desse vídeo que eu estava vendo aí. Poxa, isso ficou na minha cabeça, as crianças apavoradas, aterrorizadas, né? E você vê que ponto, né, de malignidade se chega, onde Satanás ele levou o próprio pai a matar 2 crianças e queimar o carro com elas dentro, né? Matou a golpes de faca e terrível a situação, terrível, triste demais. E aí em seguida aparece o rapaz aqui dizendo que o pai dele o amarra com cordas, leva para as unidades de saúde e diz que ele está em crise. E ele falou que o pai dele amarra ele com as cordas e quando ele acorda ele está cuspindo sangue, já até pensou em se matar algumas vezes, né? E aí eu, assim, porque foi tão rápido que o rapaz chegou e para procurar algum tipo de ajuda, né? Às vezes é até interessante, às vezes você olha a pessoa assim, se você tiver um pouco de experiência, você vai ver que ela tem algum traço de loucura, de psicopatia, alguma coisa, mas misericórdia, esse rapaz não tinha nada disso. E o quadro dele é um caos, né? Total. Me entristeceu mais ainda pelo relato dele também de dizer que já passou, já foi membro de igreja, né? E ele falou que a vida dele era a mesma coisa quando ele era de igreja. E aí? E aí, meu povo? O que fazer num caso desse? E aí? É triste demais o cenário
hoje, de como as coisas estão, né? Esse evangelho fajuto. É por isso que eu, Luiz Henrique, eu não me iludo mais em ficar dentro de igreja, não me iludo mais. O evangelho é vivido nas ruas, o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser espalhado, é o sinal da volta de Cristo. O evangelho do reino, meu Deus, o evangelho do reino. Poxa vida, o evangelho do reino ia ser pregado. Então viria o fim. Mas você acha que o fim vai vir tão rápido assim? Com esse evangelho mentiroso aí sendo pregado? Não é o evangelho do reino que está sendo pregado. Cada atrocidade que está acontecendo, meu Deus, pelo amor de Deus, é complicado demais. Inclusive eu tenho conversado com alguns irmãos que também tem essa linha de pensamento fiel à palavra, né? A que eu tento me manter há anos. E há um consenso, é unânime a visão de quem realmente conhece Jesus. A coisa está indo de mal a pior, dentro da maioria das igrejas. Assim, ó, é triste demais o cenário. O povo é cego, o povo nem estuda, o povo não lê a Bíblia, o povo de verdade mesmo não ora. E se ora do jeito todo errado, ora do jeito que o pastor ensinou para ele ou para ela, ora para querer a vitória, ora para querer um monte de coisa. Só que a diferença é que é um evangelho que na prática não funciona, porque o mundo aqui fora é diferente. Aí fica aquele bando de crente que vive uma vida miserável, tanto em Deus e da parte de Deus, quanto, vamos dizer assim, financeira de verdade, né? Ou aquele tipo de crente que ele só visa lucro, só visa prosperar, está enganado por mamon dos dois jeitos, né? E de Deus mesmo não tem nada, é pobre espiritualmente, né? Como diz a palavra, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Então, o cenário hoje está cada vez mais caótico, cada vez mais lamentável, mais triste. Ver, assim, que parece que as coisas não tem nem chance de melhorar de alguma forma. Não tem nem chance. E a chance que tem, olha só que triste que é. A chance que tem meu Deus, é desses fracos como eu, de carne e osso. Essa é a chance que tem. É desses fracos como eu, pecadores, sujos, imundo, que luta contra a sua própria carne, tentarem salvar o máximo de vidas aí possível, que for possível você falar, né? Espalhar esse evangelho do reino. E é lamentável porque eu vejo que isso é tão pequeno diante da grandiosidade do mal que está aqui fora, que é avassalador. É avassalador com as pessoas. O mal não está brincando de ser mal, mas o crente está brincando de ser crente. O crente, outro dia eu estava conversando com uma irmã, né, uma missionária que eu considero ela uma missionária, né? Aquele tipo de pessoa que é sincera com Deus e o que a pessoa fala, Deus cumpre, né? Por amor à sua própria palavra e pela fidelidade da pessoa também. E ela disse na sua sinceridade, né? E eu conversando com ela que eu estava desanimado, né? Eu sou bem sincero em dizer, eu estava desanimado.
Até por causa desse cenário aí, você vê tanta coisa e aí os crentes querem que você vá para dentro da igreja. E você querendo fazer o que Jesus mandou. Olha só que coisa terrível. E aí eu falando com essa irmã, ela falou assim, olha, para você, ela é aquele tipo de pessoa que ela me consolou, mas o consolo foi um consolo desesperador. Ela disse assim, ó, olha, para você, que ela sabe o que eu faço, né? Ela falou assim, para você, se você parar, para você vai ser pior. Se você... tipo assim, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, né? Porque... assim... E aí é triste, eu conversando com outro irmão, né? Que eu considero muito também. Pouquíssimos, né? Ele dizendo assim pra mim, Luiz Henrique, o que eu mais queria, cara, era voltar igual antigamente, né? Voltar igual antigamente, poder congregar com a minha família, congregar com sinceridade, fazer a obra, né? Igual era antigamente. Mas, Luiz Henrique, tá cada vez mais complicado, cara. Tá praticamente impossível que você vai lá pra dentro, vê um povo que... Eu não estou generalizando, não, tá? Pra você que gosta de se ofender à toa, vai lavar sua cara. Primeiro se converte. Aí, como diz os meus filhos que viram o vídeo assim, acho que é Gerson Rufino, é um cantor evangélico aí. Ele começa um vídeo dele falando assim, primeiramente, vá te lascar, né? E aí, ele chegou e tava lá, falando, vá te lascar. E aí esse meu amigo, que eu considero, falou, só que aí é complicado, Luiz Henrique, porque aí a gente vai lá pra dentro, a gente vê um povo que não pensa, um povo que é comandado, e os caras que estão lá em cima, muitas das vezes, são um bando de Zé Ninguém, que, assim, Zé Ninguém, entenda, para que você não julgue, né? Zé Ninguém é aquele tipo de pessoa que ele pensa que é alguém, mas ele nem sabe que ele não é ninguém, porque ele só está ali para preencher o lugar que não é dele também. Ele só está ali para fazer número, sabe? Massa de bolo. Ele só está ali para ficar dando isso aí, que benção, né, irmã? Misericórdia. Então, como o meu amigo falou, né? Um bando de Zé Ninguém, um bando de gente que não pensa direito, um povo que não quer raciocinar. E aí você chega lá, é uma briga por cargos. E a gente, eu, por exemplo, ele e tantos outros que têm acordado desse sistema religioso, nós não temos mais paciência e nem tempo, nem queremos estar perdendo mais tempo com esse tipo de coisa. É um tipo de coisa que é enfadonha, é cansativa, enche o saco e não nos interessa mais. Para nós interessa o Evangelho do Reino. Interessa o Evangelho do Reino, como eu venho falando. Você vê o cenário, analisa a situação, vê quão caótica que é a situação, vê o número de vidas ceifadas por Satanás todo santo dia, e vê a igreja programando cultos. Olha, no final não vai ser boa coisa. Aí vê a igreja programando festividades. Olha, isso aí me revolta, pelo amor de Deus. Me revolta. Então por isso que às vezes algum irmãozinho inocente vem conversar comigo, ou eu tenho que fazer cara de paisagem,
tipo pinguins de Madagascar, sabe? Sorria e acene, rapaz. Sorria e acene. Ou então, sei lá. Porque essas pessoas, elas são tão aquém do que deveriam ser, em Deus, eu digo, que nem... Eu falei com esse meu amigo, a gente conversa muito sinceramente, assim, referente ao Evangelho, com profundidade. Eu glorifico a Deus que tem poucas pessoas, né, na minha vida que eu consigo fazer isso, infelizmente, né, mas glória a Deus. E eu estava dizendo para ele, olha, esses irmãos assim, às vezes, eles não estão nem preparados para ouvir a verdade de verdade. Está arriscado deles se desviarem do que eles pensam que é o Evangelho. Eles não estão nem preparados para ouvir a verdade. Se você falar a verdade para eles, sei lá, alguma coisa vai acontecer na vida deles, ou eles vão entrar em depressão, vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes, assim, no que diz respeito à igreja, né? É melhor você deixar do jeito que está e fazer seu trabalho, como Jesus mandou, do que você ficar querendo, assim, simplesmente abrir os olhos da igreja. Porque, pensa bem, será que a Bíblia que eu tenho lido esses anos todos, ela é uma Bíblia melhor do que a Bíblia de qualquer outro cristão? Será que ela tem segredos que dentro das outras não tem? Qual é a diferença? Porque eu não sou melhor que essa gente em nada. Pelo contrário, sou muito mais fraco. Mas por que eu penso assim? Desse jeito diferente que a maioria que eu vejo não pensa. Literalmente não pensa. Por quê? Será que eu sou um chamado que realmente me entendi escolhido? Decidi abraçar de verdade a causa? Porque olha, eu tenho acumulado problemas e mais problemas por causa desses posicionamentos há anos. É complicado. A situação não é fácil, não. Hoje em dia, né? Até um irmão falou pra mim, né? Um irmão bem sincero, falou assim: Luiz Henrique, a melhor coisa que tu fez foi fazer um canal no YouTube. Eu não concordo 100%, né, com essa visão não, mas eu tô vendo que é uma coisa boa sim. Deus abençoa. É um tipo de pregação que por enquanto ainda é livre. Por enquanto. Por exemplo, se tiver gente com discernimento de verdade dentro das igrejas, irmãos, com sinceridade, irmãos, os demônios teriam que voltar a cair dentro das igrejas. As pessoas teriam que voltar a ficar possessas dentro da igreja, e o poder de Deus ali manifesta dentro da igreja e iria queimar aqueles demônios e as pessoas seriam libertas. Mas hoje, onde você está vendo isso? Aonde? Que lugar? Me fala. Eu vou lá visitar, porque eu tenho o Espírito de Deus, então vai testificar se é de Deus mesmo ou se é um teatro satânico. Porque hoje em dia
até isso você não vê mais. Até isso não se vê mais. Você vai visitar as igrejas e canta, roda, bate até bandeiro, rodopia, grita, manda 500 mil rajadas de línguas estranhas, estranha mesmo, que às vezes Deus nem conhece essas línguas estranhas aí. Mas aí quando você vê, poder de Deus de verdade não tem. E aí? Para que serve esse evangelho então? Eu não sei não, irmãos. Aí, tá vendo? Eu tô até falando como se eu estivesse dentro de uma igreja. Eu não sei não, irmãos. É porque no coração a gente tem aquele sentimento de congregação, né? De igreja, de sinceridade, de povo de Deus, né? Aí lembrando lá do deserto, né? O povo de Deus que traiu a Deus com outros vários deuses, né? Mesmo tendo sido libertos, ainda tem até um Deus lá que fala lá, né? A estrela do seu Deus Renfã. Pesquisa aí. Que muita gente acha que é uma estrela sagrada. Cuidado, gente, colocar símbolos e simbolismos que vocês acham que são judeus, né? Dentro das congregações, dentro das igrejas. Toma muito cuidado com isso aí. Isso traz, vou falar abertamente, isso traz opressão. Isso abre portas e portais para que espíritos enganadores entrem e têm entrado dentro de milhares de congregações para enganar a igreja. Para enganar a igreja. Isso é triste demais ver isso. Mas aí, você acha que se eu pegar o telefone, né? Você acha que se eu pegar o microfone de uma igreja e falar isso para uma igreja que tem esses símbolos lá dentro, quem vai ser o endemoniado? É triste demais o cenário, é triste demais. É triste demais, poxa vida. Complicado. Então, aos sinceros que verem este vídeo, me ajuda aí em oração, ajuda aí, ora pela minha vida aí se você quiser, porque o cenário é caótico. Ora também para que Deus acorde mais pessoas, para que a gente consiga espalhar esse evangelho do reino aí, sabe para quê? Para que Cristo volte logo, porque do jeito que tá, não dá, não tem como. Do jeito que tá intragável, tá impossível. Tá muito caótico o cenário, tá entristecedor demais. E eu tenho percebido uma coisa em particular que Satanás tem feito com maestria, que é o quê? Desanimar os escolhidos, desanimar os verdadeiros cristãos. É isso que Satanás tem trabalhado nesses últimos anos para fazer. Porque se ele desanimar os verdadeiros cristãos, como o evangelho verdadeiro vai ser pregado? Entendeu? O bicho não é burro não, ele é inteligente. Por isso é necessário ter discernimento de espírito, andar com Deus de fato, de verdade, porque senão nós vamos sucumbir a esse mal que está aí fora todos os dias e que tão de perto nos rodeia. Se não for o guarda de Israel por nós, a gente também não aguenta. Tá bom, irmãos? Vamos orar um pelos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso Brasil aí. Que a gente venha procurar. Você que é sincero, que não quer ficar, né, também mais enfurnado dentro de igreja. Eu não estou dizendo que não se deve ter comunhão. Tenha maturidade para entender as coisas. Mas do jeito que está, não dá. Jesus mandou fazer reunião atrás de reunião, atrás de reunião, atrás de reunião. E mandou ir e pregar o evangelho. Foi isso que ele mandou fazer.
Então, Deus abençoe aí. Você que viu esse vídeo até agora. Que o Espírito de Deus te mantenha de pé.